vocês para dar uma introdução sobre o que é o tema que nós vamos apresentar hoje, que é o do novo livro do Universalismo Crístico Avançado. Quando nós escrevemos o livro Universalismo Crístico Avançado, muitas pessoas perguntaram assim: mas avançado significa mais complicado, será que eu vou entender? É uma coisa mais complexa. Como eu disse para vocês no início, nós é que complicamos tudo, a espiritualidade é tudo muito simples. Nós é que, em essência, nós perdemos esses valores que tornam as coisas simples. A gente complica o que não precisava ser complicado. Então, vocês verão que o Universalismo Crístico Avançado é mais fácil ainda. E ele é mais interessante porque ele transcende as crenças religiosas. Nós não vamos falar mais em religião agora. Nós vamos falar em comportamento humano, relacionamento humano, interação social, verdadeiros valores, independente de se acreditar ou não em Deus, em religião, ou seja o que for. Ou seja, isso aqui são valores que servem para todos os habitantes do planeta. Não precisa acreditar em Deus ou em religião específica nenhuma. São regras de bem viver e de harmonia para a gente construir um mundo melhor. E vocês vão ver que ele é bem simples. Aí o Universalismo Crístico Avançado, ele também tem 3 alicerces elementares. Vejam que agora a gente não trabalha mais com crenças, mas sim com fatos. Fatos reais, vivências inquestionáveis. A primeira é a compreensão profunda e verdadeira do amor. Tá, mas agora, antes era amar o próximo como a si mesmo. Agora é a compreensão profunda e verdadeira do amor. Mas eu compreendo muito bem o que é o amor. A gente realmente sabe o que é o amor? Se o amor é a única verdade absoluta que nós temos na mão, a gente tem que ter muito cuidado com ele. A gente tem que entender muito bem do que se trata. Porque está ali a chave, a nossa pedra filosofal, para que a gente possa verdadeiramente se libertar e evoluir espiritualmente. Dentro dessa chave do amor está todo o segredo para que a gente saia de todo esse caminho de dor, de sofrimento, de caos, de tristeza, de confusões, equilíbrios, todas essas coisas que nos entristecem em nossa existência. Então nós temos que entender bem o que é o amor. Mas depois a gente fala mais sobre ele. O segundo ponto é um dos fatores também muito fundamentais, a busca do autoconhecimento. Vejam bem, a gente não está falando mais de religião, a gente está falando até de psicologia, de autoanálise, de comportamento, de nos entendermos. Os psicólogos adoram esse livro, Universalismo Crístico Avançado. O que seria a busca do autoconhecimento? A gente tem que se conhecer, a gente não se conhece. A gente acha que somos pessoas boas, agradáveis, normais, sociáveis, mas eu costumo dizer assim, que se a gente fosse fazer um Big Brother de nossas vidas, que tem aquele programa de televisão lá e botar umas câmeras nos filmando o dia inteiro, e no final do dia a gente fosse ter um resumo dos melhores momentos do dia, a gente ia ficar aterrorizado, perguntando quem é essa criatura que está fazendo tudo isso. Porque nós mesmos não nos reconheceríamos, porque às vezes a gente automatiza de tal forma hábitos desagradáveis que a gente nem enxerga que está fazendo coisas absurdas. E às vezes está se dizendo a pessoa mais espiritualizada do mundo, mais religiosa do mundo, mas trata as outras pessoas com desprezo, irritação, intolerância, revolta, indignação, maus tratos. Às vezes pessoas de idade, assim, que os velhinhos começam a incomodar, né? Meu pai lá me incomodando, que é uma loucura, daí a gente não tem paciência. E se a gente fosse enxergar como é que a gente está olhando, agindo, falando com essas pessoas, a gente iria se assustar. E qual é o problema? Os orientais, aquele pessoal lá do Buda, lá do Krishna, eles têm o hábito de meditar. Eles tiram 15 minutos por dia para fazer uma posição lá, yoga, lá e refletir, meditar, se encontrar com Deus. Nós ocidentais fazemos isso? Não, a gente quer ficar no smartphone o tempo todo, no Facebook, a gente em casa não tem ninguém, a gente liga a televisão correndo, porque a gente tem medo de ficar sozinho. Eu posso ouvir a minha voz interior se eu ficar sozinho, deixa eu ligar a televisão. Então, isso vai fazendo que a gente vai se cegando, a gente não percebe como é que está se comportando no dia a dia, e às vezes a gente está tratando as pessoas de uma forma errada. E daí as pessoas começam a nos tratar de uma forma negativa e a gente pensa, o que está acontecendo com todo mundo? Todo mundo só me critica. Que história é essa? O que eu estou fazendo de errado? Se todo mundo está criticando é porque tem alguma coisa, né? Está dando tudo errado, está tendo muita desarmonia no nosso núcleo familiar, profissional, de amigos.
pessoal, tem alguma coisa errada. As pessoas não iam estar conspirando contra nós, vamos provocar ele, vamos só ficar cutucando o tempo todo. Não, se as pessoas estão se sentindo desconfortáveis conosco, é porque a gente tem que fazer uma meditação e nos olharmos no espelho da alma e tentar ver o que a gente está fazendo. Às vezes as pessoas dizem assim, mas eu não falo nada, por que todo mundo me chama de antipático? Só que tem aquela cara de não gostei, não vou com a tua cara, sabe? Aquele não verbal estampado. Às vezes não precisa falar nada, às vezes uma expressão já demonstra os nossos sentimentos íntimos, ou seja, nossa alma está impregnada de crítica, de negatividades, de preconceitos e por aí vai. A gente não tem um sorriso, uma compreensão, uma tolerância, um gesto de amizade, está sempre querendo questionar, criticar e reclamar. E isso é culpa das nossas televisões, né? Se a gente vai ver um telejornal de noite, a gente fica deprimido, né? Eu não tenho o hábito de ver o telejornal, quando eu vejo eu fico chocado, né? Matou um, roubou o outro, sequestrou o outro, deu um terremoto ali, o índice de desemprego aumentou, não sei o quê. Daí no final o apresentador abre um sorriso para falar dos jogos de futebol, ou do esporte, para todo mundo terminar o jornal feliz, né? Mas antes massacra a criatura, né? A pessoa sai com uma nuvem na cabeça de tantas coisas negativas que a envolvem o tempo todo. Então a gente tem que tirar a máscara, ou fazer cair a máscara, porque todos nós temos um pouco de máscara. Isso, todos aqui, sem exceção, todos, inclusive eu, às vezes a gente bota uma máscara para se enganar. Porque o ego, até o Carlos gosta muito de falar sobre ego, né? O ego ele gosta muito de nos enganar, né? Ele bota escondido no meio da sala de uma forma ostensiva o problema e a gente não enxerga. Porque está tão visível que a gente não consegue perceber. Não está escondido embaixo da gente, está na nossa cara. Mas o ego vai sempre para a zona de conforto, a gente não quer mudar. A gente quer deixar tudo como está, a gente quer manter os nossos caprichos, as nossas vaidades como estão. Então a gente começa a justificar os nossos erros. Não, mas isso está certo por isso e por aquilo, por aquilo. Está nítido que a gente está fazendo uma coisa absurda e errada, mas a gente começa a justificar para se manter na zona de conforto. E aí então exige que a gente saia dessa zona de conforto e reflita sinceramente e com humildade para ver se a decisão, aquela atitude que a gente está tomando não é um absurdo. Através daí, então a gente começa a nos enxergarmos e a partir daí a gente pode começar a nos modificarmos para transformar esses maus hábitos que nós criamos dentro de nós mesmos. Naquele filme Quem Somos Nós, nos fala que o nosso cérebro ele cria conexões sinápticas, os nossos neurônios, que são os nossos hábitos. A gente costuma agir de uma forma automática. Por exemplo, quando a gente aprende a dirigir o carro, a gente tem que pensar em todos os movimentos. A gente fica concentrado, olha pé na embreagem, pé no freio, muda de marcha. Depois que aprende, a gente não pensa mais nada. Tudo é automático, né? E é ótimo isso para nós, né? Porque a gente pode pensar em outras coisas, dormindo para o trabalho, e o carro vai se dirigindo sozinho. Esses maus hábitos também funcionam assim. A gente começa a se tornar intolerante, cruel, vingativo, crítico, hipócrita e nem percebe mais. Se torna um hábito integrado ao nosso dia a dia que a gente acha essas coisas plenamente normais. Então o que nós temos que fazer? Nós temos que desconstruir esses maus hábitos através de uma vigília, de orar, vigiar, controlar os nossos atos e construir novos hábitos, hábitos de otimismo, de respeito, de amor, de compreensão. Até nesse filme Quem Somos Nós ensina a lição de colocar uma pedrinha no bolso e toda hora que a gente tocar a mão na pedrinha no bolso, lembrar que tem que estar fazendo essa reconstrução de atitudes. Toda hora que encontrar com uma pessoa, mesmo que ela venha com uma carga negativa, com depressão, com negatividade, a gente tentar mostrar o lado bom das coisas e ser mais otimista. E o terceiro ponto do universalismo crítico avançado é entender a forma de pensar do nosso semelhante. Eu tenho uma má notícia para dar para vocês, pessoal. As pessoas pensam diferente. Elas não pensam igual a nós, infelizmente. E o pior de tudo é que às vezes elas estão certas ainda, nós estamos errados. E a gente não quer aceitar uma forma de pensar diferente da nossa. Tem que ser tudo como a gente quer, como a gente aprendeu, a gente acha que as coisas devem ser. E a partir dessa atitude de não respeitar a forma de pensar do nosso semelhante, a gente cria também desarmonias. Então, às vezes, a gente não nos conhece, agindo de uma forma intempestiva,
intolerante, e ainda a partir disso não respeita a forma de pensar da outra pessoa. E isso gera o quê? Desarmonia, conflito, guerras e tudo mais de ruim que a gente conhece. Se a gente quer harmonia, a gente tem que entender realmente em essência o que é amor, viver as nossas fibras do amor, nos conhecermos para nos corrigirmos e nos tornarmos pessoas melhores, e entender e respeitar a forma do outro pensar, porque nem todo mundo tem que pensar igual, e a minha forma de vida pode ser muito boa para mim, mas para outra pessoa talvez não. Não existe uma única forma correta de se atingir objetivos. O pai que é advogado ou médico que quer que o filho siga a sua profissão, de repente a personalidade dele voltada para as artes, ou seja o que for, ele vai ser feliz sendo um artista e não sendo um médico. E o pai pensa, não, eu sei que é melhor para ti, tu vai ganhar um salário bom e como artista tu não vai ganhar um bom salário. Bom, então oriente ele, explique para ele as condições financeiras pelas quais ele vai ter que lutar no futuro se ele quiser realmente abraçar essa vocação. E se realmente foi isso, por isso que ele deseja, se é isso que está no fundo do coração dele, de repente ele nem está interessado em dinheiro. O pai que é um ambicioso, que quer ter iate, e o filho não, o filho só quer realizar a sua vocação. Então, esse tipo de coisa no dia a dia, conflitos em ambiente de trabalho, em família, coisa e tal, é tentar entender a forma de pensar do seu semelhante, entrar na cabeça dele e ver por que ele está fazendo aquela opção, por que ele está querendo seguir aquele caminho. E respeitar aquele caminho. O máximo que a gente pode fazer é aconselhar de forma fraterna, mas respeitando a decisão alheia. Então, a partir desses 3 itens, a gente vê uma nova concepção de algo que transcende as religiões. O universalismo crístico deixa de ser um agrupamento de crenças religiosas buscando otimizá-las para se tornar quase que um Greenpeace espiritual, ou seja, uma instituição que visa construir a harmonia dentro do ambiente social, espiritual, humano, de todas as pessoas, de todo mundo que venha a buscar esse tipo de consciência. Então, deixa eu ver. O autoconhecimento, leva à verdadeira evolução. Então a gente pode pensar assim, eu vou entender tudo de espiritismo, tudo de teosofia, tudo da fraternidade branca, tudo do catolicismo, eu vou decorar a Bíblia, eu vou saber interpretar a Torá dos judeus ao pé da letra e eu vou evoluir. Não vai evoluir nada, tu vai ser uma grande enciclopédia, vai ser uma pessoa que tem tudo na ponta da língua, mas não vai ter mudado nada. O que muda é a nós nos transformarmos como pessoas, ou seja, nos tornarmos verdadeiros sábios através de um autoconhecimento. É impossível evoluir em cima de ilusões e hipocrisias. Às vezes as pessoas passam uma vida inteira até desencarnar acreditando que está tudo bem e na verdade não está tudo bem. Pessoas que trabalham em casas espíritas, se esforçam, fazem atendimentos, fazem passos, fazem palestras, mas dentro da sua casa está um maior caos. Os filhos envolvidos com drogas, a esposa brigada com isso, com aquilo, todo mundo querendo se separar. Então, o que está errado aí? Por que o que eu faço na casa espírita não reflete na minha vida, no dia a dia, tanto familiar como social, e por aí vai? Entender também como pensa nosso semelhante. Impossível evoluir sem compreensão e tolerância. Sem compreensão, a gente não consegue nem viver em harmonia. A gente vive no meio de um caos. Então, conhecermos e entendermos a forma de pensar de nossos semelhantes nos leva à harmonia nas relações humanas. Vejam bem, o segundo e o terceiro alicerce. Se conhecer e entender como pensa o próximo. A paz que desejamos para o mundo deve começar dentro de nós. Vocês sabem que tudo que nós fazemos interiormente se propaga, nós estamos todos interligados, estamos todos interconectados, nós somos todos um. E por que as minhas orações não funcionam, o mundo continua num caos? Porque é nós contra 1 bilhão de pessoas malucas lá fora, fazendo tudo de negativo. Mas se nós nos unirmos cada vez mais, tivermos mais força para propagar essas energias de luz, a gente consegue influir no todo, refletir no todo.
E é por isso que o universalismo crístico faz a vibração coletiva do universalismo crístico todas as quartas-feiras, às 10 horas da noite. Cada semana é um tema específico, a gente fala sobre amor, a paz, tolerância. É um texto que é publicado no site universalismocrístico.com.br. E daí todo mundo que abraça a ideia do universalismo crístico no Brasil inteiro, das 10 às 10h15, algumas pessoas ficam menos tempo, mas durante esse período, o pessoal eleva seus pensamentos, faz uma oração pelo planeta, desejando que aquele tema da semana seja irradiado para toda a humanidade. Então, agora a gente volta. Vocês estão cansados, pessoal? Tranquilo? Estão aguentando bem? Está muito chato? Querem ir embora? Então tá bom. Então agora a gente volta para aquela questão do amor, né, que a gente falou anteriormente. Se nós temos que compreender fundamentalmente o que é o amor, por que a gente tem tantos conflitos se a gente sabe que o amor é o caminho? A gente acredita que o amor é realmente o caminho da evolução. Mas não porque é tão difícil de vivê-lo, né? No dia a dia parece que a gente está sempre aparando arestas, atritos, desentendimentos, conflitos. O amor parece que é difícil de fluir, estabelecer essa paz. Até no relacionamento com aquele casal, aí, coisa mais linda, né? Apaixonados. Quantos meses vocês dão para eles? Semanas ou meses? Hoje em dia as pessoas elas se relacionam mais pelo exterior do que pelo interior, né? A verdadeira compreensão do amor é o caminho para uma vida mais equilibrada e feliz. Nós temos então que compreender o que é esse amor. Se vocês pararem para perceber, vão ver que todas as virtudes elas carecem do amor para existir. O que seria da tolerância se não tivéssemos amor? Da compreensão, da paz, da bondade, da caridade. É possível ter todas essas virtudes sem amar, assim, sem ter um sentimento de amor? Como é que a gente pode ser tolerante com alguém se a gente não tem amor? Se a gente não tem um sentimento de querer bem, de respeitar, de querer o bem do semelhante, todas as virtudes elas deixam de existir porque elas são alimentadas pelo amor. Veja como o amor é o sol central em torno do qual todas as virtudes orbitam. Se o sol central, o amor, morrer, as virtudes morrem junto. Então vejam como em essência essa questão do amor é fundamental. Agora eu vou contar uma história que eu conto bastante, mas como vocês são todos novos aqui, não conhecem essa história, eu vou contar de novo porque eu acho que ela resume bem o que é essa questão do amor. Essa história está reproduzida no livro Sob Signos de Aquário, Narrações sobre Viagens Astrais, e nesse último livro, Universalismo Crístico Avançado. Originalmente ela é do livro Contos e Apólogos do Espírito Irmão X, psicografado pelo Chico Xavier. Nós conta que Jesus estava caminhando por Cafarnaum, no início da sua vida pública, e então uma mulher muito bonita, uma cortesã de luxo, uma prostituta de luxo, se aproximou dele e ficou apaixonada por Jesus, porque ele era muito bonito, tinha uma aparência muito incomum para o povo da época, era alto, tinha aquela beleza fantástica de Maria. E ela viu Jesus e se apaixonou por ele, chegou até ele e disse: vem para minha casa, eu tenho um palácio ilustre, onde tu terás uma piscina que poderá descansar os teus pés dessa viagem que está voltando. Eu tenho bailarinos ilustres, músicos fantásticos que vieram da capital, que poderão tocar para te alegrar. Eu tenho vinho da melhor safra, especialmente vou abrir uma garrafa para ti e tudo mais. Vem, atende meus apelos. É que eu descubro em teus olhos diferente chama, e assim procedo por amar-te. Ela falou de uma forma quase febril, super assim, desejando a presença de Jesus junto a ela. E Jesus se mantinha em silêncio, tranquilo, sem nada responder. Ela disse: por que não me responde? Atende meu apelo, vem. E Jesus então disse: minha irmã, no momento não, mas no futuro, quem sabe?
E aquela mulher nunca tinha sido rejeitada por homem nenhum no mundo, né? Toda a sua vida. Uma mulher muito bonita, vaidosa. E Jesus a rejeitou no meio da praça, na frente de todo mundo. E ela se irritou profundamente e começou a xingar Jesus de todas as coisas, né? Chamou ele até de boiola em aramaico, mas não me lembro como é que se pronuncia. E então Jesus tranquilamente seguiu com seus seguidores, seus discípulos, e prosseguiu viagem. Transcorridos 2 anos, quando Jesus levantava paralíticos ao pé do tanque de Betsaida, em Jerusalém, uma nobre senhora se aproximou dele, pedindo socorro para uma mulher miserável que estava sofrendo muito de dores, padecendo dores horríveis. Jesus disse que só ia terminar de curar aquelas pessoas que estavam ali, né, que ele estava atendendo. Esse tanque de Betsaida é bem interessante, assim, porque é um lugar onde os paralíticos, os leprosos, todos iam para aquele tanque porque eles achavam que aquela era uma água curativa e eles seriam curados somente de imergir dentro daquela água. E Jesus então estava curando aquele povo todo, terminou, seguiu com aquela nobre senhora até um pardieiro denegrido e sujo fora da cidade, uma casa onde só ficavam os leprosos e ninguém ousava se aproximar para não se contaminar. Jesus então entrou com a senhora e num canto, sentado, encolhida, estava aquela mesma mulher sedutora de 2 anos atrás, aquela prostituta belíssima de luxo. E Jesus a reconheceu, se aproximou, ela também reconheceu ele na mesma hora, porque ele estava exatamente igual. E ela então se assustou e disse: "O que tu vieste fazer aqui frente a uma mulher tão miserável quanto eu? Vieste agora me humilhar por tudo aquilo que eu te falei na praça? Vieste se aproveitar dessa minha situação humilhante?" E Jesus então sentou do lado dela, colocou ela em seu colo e disse: "Minha irmã, agora eu venho atender aos apelos que tu me fizeste há 2 anos atrás, porque eu descubro em teus olhos diferente chama, e assim procedo por amar-te." Ou seja, essa história mostra perfeitamente o que é o amor e como nós entendemos mal o que é o amor. O amor não é sugar, não é vampirizar, não é desejar o que é melhor para nós. O amor é doação, é fazer aos outros sem esperar nada em troca. E a humanidade ela conseguiu reverter completamente o sentido do amor. O que as pessoas pensam do amor hoje? Amor é aquilo que eu gosto, que me faz casar com uma mulher bonita, comer bonito, aquela pessoa com uma boa posição social, ou então aquelas pessoas que me são agradáveis, eu amo. Jesus mesmo disse: amar o pai, a mãe e os familiares é obrigação de todo mundo. Agora, amar os inimigos, isso sim que é o verdadeiro amor. Ou seja, o amor verdadeiro é doação, sem esperar nada em troca. E foi o que Jesus fez. Ela só queria sugar a beleza de Jesus, se aproveitar daquele momento com ele. Ele foi lá frente a uma mulher miserável, que estava numa situação deplorável, que podia ainda passar uma doença contagiosa para ele, e ele foi lá trazer conforto, afago, carinho e tudo mais. Então a gente precisa fazer uma reflexão sobre tudo isso. Às vezes as pessoas se casam, os jovens se casam, e quando está no auge do amor, daquela coisa da paixão, de tudo é muito bonito e maravilhoso, aí existe o amor. Depois, a primeira contrariedade, se separa. Tá, mas tu casou somente para atender os teus interesses? Ou tu casou para construir junto com aquela pessoa um crescimento a 2, apoiar aquela pessoa nos momentos em que ela estiver passando por dificuldade, ajudar aquela pessoa a se tornar uma pessoa melhor e evoluir ao teu lado? Então, muitas vezes a gente está sempre pensando somente no nosso próprio umbigo e chama isso de amor. Isso não é amor, isso é apego, é ego, é interesse próprio. Aqui, analisando aqui o ambiente que nós estamos, ali é o eu superior e aqui é o ego. O amor da humanidade está bem encostado na parede aqui. Raramente chega até a zona de despreendimento, de realmente fazer algo pelo seu semelhante, sem esperar nada em troca. Então, se o amor é o caminho para a evolução, para o crescimento espiritual, para a libertação, para tudo, nós temos que pelo menos entender do que se trata. Às vezes chega uma pessoa bem elegante, bonita para conversar conosco, a gente é super agradável e sorri. Chega um mendigo suado, fedorento, sem tomar banho uma semana, pedindo 1 minuto de atenção, fugimos imediatamente dele. Nós não estamos aí para salvar o mundo, mas talvez aquele seja um momento em que a gente possa fazer algo
que faça a diferença para a caminhada daquela pessoa. Ou seja, amar verdadeiramente é ser facilitador da felicidade alheia. É fazer o que não está possível pela felicidade alheia. Não é alegria. Alegria é aquilo que a gente falou antes, fazer uma festinha. Felicidade é promover algo que a longo prazo aquela pessoa encontre a paz e a felicidade. Então, acho que essa história ilustra muito bem, não tem nem o que dizer a respeito sobre o que é o verdadeiro amor. Essa frase também é bem interessante. O que é o amor crístico, né? A verdadeira natureza do coração de uma pessoa é vista na maneira como ela responde ao que não lhe é atraente. É aquilo que a gente falou antes. Ou seja, aquilo que é bom para mim eu amo, mas o que não é, eu viro as costas. Ou seja, a pessoa que realmente tem um coração generoso, vem em situações desagradáveis para ela, mas uma oportunidade de talvez ajudar, ser um facilitador para que a outra pessoa seja feliz. Outra coisa que a gente aborda também nesse último livro é sobre a questão dos karmas, ou repetições de padrões inconscientes equivocados. O que seria isso? Às vezes as pessoas se acostumaram a achar que tudo que dá errado na sua vida é porque é seu karma. Mas será que não somos nós que estamos alimentando atitudes e padrões e comportamentos negativos que nos levam àquela infelicidade? Nós construímos a nossa felicidade. A gente não vive de karmas e sofrimentos. Existem situações que ocorrem para nos despertar, mas nós não estamos fadados a uma vida de sofrimento. Muito pelo contrário. A nossa vida tem que ser de muita luz e alegria, só que a gente tem que aprender a vivenciá-la. A gente vê que a humanidade está muito voltada em negatividade. A gente olha pela rua, pessoas, e elas andam com uma nuvem escura sobre a cabeça, de perturbação, de desequilíbrio, de desarmonia. Todo sofrimento não é destino, mas sim uma escolha do ser, que optou por pensamentos e ações distanciadas do bem e da harmonia universal. São processos inconscientes que nos ligam à cadeia de sofrimento, isso danificando o nosso organismo com esses pensamentos. E o corpo físico reflete isso. Então, muitos dos karmas de cânceres e de problemas graves, de doenças, de moléstias que levam rapidamente à depressão, à morte. Antigamente não existia depressão, existia uma melancolia, uma tristeza. Hoje parece que metade da humanidade vive em depressão tomando remédio. Por quê? Porque o foco de focarmos na luz, no amor, no equilíbrio, na felicidade, mesmo em um mundo tumultuado como esse, se perdeu. As pessoas estão muito focadas no aspecto negativo das coisas. A gente sabe que o mundo está ruim, mas a gente tem que fazer o possível para modificar isso. A gente tem que pelo menos construir dentro de nós mesmos, no nosso núcleo familiar, um foco de luz. Senão a gente vai ser engolido por tanta negatividade. As pessoas até me perguntam assim, os teus livros falam tanto sobre uma chegada de uma nova era, de um mundo de harmonia e de paz, que vão reencarnar os eleitos do Cristo, que vão transformar a humanidade. A história de um anjo fala sobre o Gabriel, o espírito missionário que vem trazer aquele mundo que tanto sonhamos. O próprio universalismo crístico, o espírito Rafael reencarna para trazer tudo isso. Mas a gente olha para os lados e só vê caos. Existe uma pessoa, uma criança de outra que se destaca mostrando ações como a gente sonha. Mas 90% da humanidade parece que está entorpecida no meio de tanto crime, ódio, negatividade e sentimentos baixos. Isso às vezes faz com que a gente realmente perca a esperança em muitas coisas. Mas a gente tem que compreender que todo período de transição para uma nova era é um período de caos, de turbulência. Não chegou ainda o período das bem-aventuranças, então a gente vai ter que passar por muita dificuldade, ainda muito caos, e espero que a humanidade não sofra demasiadamente por sua própria imprudência. Mas nós temos que ter fé na mudança. Até o apóstolo João, no livro do Apocalipse, ele diz que quando chegasse o final dos tempos, o que é certo passaria a ser errado, e o que é errado passaria a ser certo.
Então, hoje em dia, o malandro é aplaudido e a pessoa certa e honesta é o bobo que vai lá e faz tudo bonitinho e passa uma perna nele. Então, isso mostra que cada vez mais as pessoas que não têm valores são as premiadas e as justas é que pagam as penalidades. Mas nós sabemos que são esses valores que fazem a verdadeira conquista espiritual. Talvez a gente não ganhe os bens da terra, mas os bens espirituais, aqueles que são imperecíveis, certamente nós estaremos ganhando. E aqui tem mais uma história interessante de Jesus, né, que está nos Evangelhos, que a filha de Jairo estava quase morrendo, e um dos servos da casa de Jairo foi até Jesus pedir socorro a ele, porque Jairo era amigo de Jesus, e disse: mestre, a filha de Jairo está morrendo, ele pediu para tu correr até lá o mais breve possível para salvá-la. E Jesus estava atendendo o pessoal na praça e disse: tudo bem, espera um pouquinho que eu já vou lá. E Jesus se enrolou, ele se amarrou, e ficou atendendo gente, e o servo: mestre, a filha de Jairo vai morrer, por favor, venha logo. E Jesus: calma, ela não vai morrer. Então, logo depois chega Jairo dizendo: mestre, me desculpe, mas não precisa mais ir, é tarde demais, a minha filha já está morta. E Jesus disse: Jairo, não se preocupe, a sua filha apenas dorme, nós já vamos embora. Depois de Jesus atender todo aquele pessoal, Jairo esperou de uma forma paciente. Quando eles estavam chegando na casa, as mulheres estavam todas desesperadas, rasgando a roupa, jogando terra sobre a cabeça, como era típico para demonstrar pesar e luto naquele período. E então Jesus disse: por que todos choram? A menina apenas dorme. Uma das mulheres se irritou e falou: dorme? Tu acha que nós não conhecemos a morte quando a vemos? E Jesus disse: sim, eu sei que vocês conhecem a morte, mas eu conheço a vida. E foi até lá e você sabe como é que terminou a história. A filha de Jairo levantou e voltou à vida. Jesus fez isso talvez provavelmente não para que nós fôssemos ressuscitar pessoas, mas para nos mostrar como a humanidade vive focada na morte, na negatividade, e ele é focado na luz. Então Pedro chegou para Jesus impressionado: mestre, a menina estava verdadeiramente morta, o Senhor realmente a ressuscitou. E Jesus disse: Pedro, se vocês tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda, no futuro poderão realizar muito mais coisas do que me tem visto fazer. E se passaram 2000 anos e alguém fez alguma coisa mais que Jesus? Ele disse que era só ter a fé do tamanho de um grão de mostarda e a gente estaria fazendo muito mais coisas do que ele fez. E por que isso? Porque nós vivemos dentro de uma consciência de pecado, de que nós somos pecadores, que nós temos que ser punidos, que nós somos ruins, que nós somos maus. Nós não somos nada disso, nós somos só espíritos ainda ignorantes do caminho da luz. E no futuro nós vamos encontrar esse caminho, vamos nos iluminar e vamos ser anjos espirituais, vamos ser seres de muita luz. Isso depende de cada um de nós. A luz está aqui dentro brilhando, mas está tão opaca de negatividade que não aparece. É só a gente limpar a nossa aura dessas negatividades que a luz aparece com toda a força. Então agora, para quase concluir a palestra, viu pessoal? Está quase acabando, né? Não foi tão difícil assim. O universalismo crístico começou a tomar um outro corpo, né? E até aqui esse ambiente que nós estamos, aqui a Vila Antiga, é muito propício para falar sobre esse tipo de tema. Até eu gostaria que, se o Carlos dele quiser falar um pouco mais sobre educação, sobre os modelos educacionais dele, a gente pode dar uma intervenção, que a gente está tentando cada vez mais fazer com que o universalismo crístico ele transcenda essa questão puramente das religiões e se torne realmente uma ONG, uma instituição que venha a fomentar o desenvolvimento humano dentro da sociedade, fazendo um apoio à educação direto, integrando a filosofia e a espiritualidade, como eu falei anteriormente. Não adianta sermos gêniozinhos de tecnologias e sermos monstros sociais. Então, que as escolas tenham essa base de ensinar esses valores humanos. Ações sociais, sim, mas praticar a caridade de desenvolvimento pessoal e não apenas fazer
assistencialismo. Ou seja, fazer ações humanitárias de doação é importante em momentos extremos, de tragédias, de inundações, sopa para os pobres, mas nós temos que profissionalizar, dar apoio, dar confiança, dar estrutura para essas pessoas caminharem pelas suas próprias pernas, senão elas serão totalmente dependentes de nós, e isso não é saudável, isso não é bom. O universalismo crítico também trabalhará ações humanitárias e ecológicas, porque se o planeta Terra é o corpo de Cristo, ou seja, Gaia está encarnado na Terra, a verdadeira paixão de Cristo não foi a crucificação de Jesus, mas sim a destruição que nós fazemos no planeta todos os dias, que nós estamos ferindo gravemente o corpo desse grande irmão, que é o que nos dá todo esse apoio evolutivo na Terra. Então, trabalhar todas essas questões também para integrar não só essa questão de espiritualidade. Nós temos que ensinar a pescar os nossos semelhantes em vez de dar o peixe, ou seja, cada vez mais a gente tem que fazer ações de conscientização, não só espirituais, mas também para fazer as pessoas terem dignidade humana. Vocês conhecem a fábula da borboleta? Nós mostra bem claramente isso. Um dia uma lagarta estava tentando sair de seu casulo, e ela tem que fazer todo aquele movimento de se movimentar até se tornar uma borboleta, então ela tem que se libertar do casulo, e depois ela sai voando e vai viver a sua vida num novo estágio, depois da metamorfose de borboleta. Então passou um menino piedoso e caridoso e viu a lagarta se espremendo dentro do casulo e pensou, pobrezinha, está sofrendo tanto para sair do casulo, eu vou ajudá-la. Daí ele foi em casa, pegou uma tesoura, cortou o casulo, e daí a borboleta caiu murcha no chão e morreu. Ou seja, o ato de se movimentar e realizar o esforço da lagarta bombeia fluidos para as asas, para que as asas dela fiquem fortes para ela poder voar e seguir a sua caminhada. Ou seja, se a gente ficar cortando o casulo para facilitar a vida de todo mundo, o ser humano naturalmente se acomoda. Ele vai para a zona de conforto, e daí não quer mais trabalhar, não quer fazer mais nada, quer ficar só com o Bolsa Família, e aí a coisa não anda mais. Exatamente. E as pessoas têm que aprender a produzir e gerar riqueza por si só. Nós somos filhos de Deus, espíritos iluminados, que temos grande potencial. E de repente tu diz para a pessoa, não, tu vai ficar só tomando sopa aqui, eu te dando tudo, porque tu é um incompetente ou incapaz. Tu destrói a prosperidade daquela pessoa. Então isso a gente tem que rever. Essa história está também no último livro, Universalismo Crístico Avançado, e outros conceitos sobre isso. Então nós já passamos daquela era de calamidade, de pós-guerra, em que a gente tinha que ficar sustentando e amparando todos, a não ser em casos de calamidades e de enchentes. Agora está na hora de a gente fazer ações realmente profissionalizantes, ensinar as pessoas a trabalharem e lutar por seu próprio sustento. Esse vai ser um dos pontos que a gente vai focar bastante no universalismo crístico. Então, o universalismo crítico, como eu falei para vocês, Andel, vai muito além dos temas espirituais. Ele procura ser uma filosofia de vida integradora. Vejam bem, a gente já não fala mais em religião e não apenas em espiritualidade propriamente dita. É um sistema de busca e de evolução independente das religiões que visa motivar o nosso crescimento espiritual e humano através de ações conscientes. Quem está no universalismo crístico não é um alienado, não está dormindo, ele já despertou. Ele está consciente sobre os objetivos da vida. Despertar é a chave, libertar-se do mundo das ilusões. Conhece a verdade e ela te libertará. Tá, mas por que isso é tão importante? Todas essas histórias do universalismo crítico, por que isso é tão importante? Como a gente já falou anteriormente, está aí chegando um grande conflito de gerações. Quem tem filhos, quem tem netos, sabe que exige uma nova linguagem, uma nova forma de abordar, um novo entendimento de tudo para conseguir conversar com esses ETzinhos que estão aí. Que a nossa linguagem antiquada, a nossa forma de pensar do passado não atende. Uma vez uma mãe me chegou e disse assim, meu filho é um menino tão bom, mas ele não tem espiritualidade. Eu fui conversar com a criança e a criança era iluminada. Só que a mãe queria que ele fizesse as rezas dela, que fizesse todos os rituais, como ela estava acostumada no seu formato do passado.
E não é assim que a mente daquela criança caminha no processo. A reza dele é um bate-papo com Deus, não é ficar no Pai Nosso. Então a gente tem que compreender essas mudanças que estão surgindo e aprender a falar a linguagem deles. Meus amigos, qual é a missão mais importante que nós temos na Terra? Sermos grandes médicos, grandes filósofos, grandes professores, grandes doutores, grandes advogados? Ou educar bem os nossos filhos? Qual é a função primordial que está em nossas mãos? Deus colocou em nossas mãos os nossos filhos, como que dizendo, toma essa criança inocente e faça com que ela forme um caráter digno para depois caminhar para suas próprias pernas. E o que a gente faz? A gente fica vendo a novela na televisão, falando fofoca para lá e para cá, não se espiritualiza, não adquire consciência espiritual, e o que a gente vai passar para os nossos filhos e netos? Esses mesmos valores que não nos levam a lugar nenhum. Só que talvez essas crianças já tenham uma cabeça no terceiro milênio e vão chegar assim, que mundo doido é esse? O que eu estou fazendo aqui? Eu queria um mundo completamente diferente desse, esse pessoal é todo alienado e todo hipócrita. Eles dizem para mim não fazer uma coisa e fazem. Criança do terceiro milênio não aceita isso. Hipocrisia para eles é deplorável. E daí o que termina acontecendo? Eu acho que eu vou naquelas drogas lá para esquecer um pouco desse mundo. Vou me entorpecer um pouco. E quando vê, a canoa vai furando, vai furando, vai furando. E aí, como é que fica, né? Então, se a gente não quer para nós crescer, se espiritualizar, pensemos pelo menos nos nossos filhos e netos que precisam de nosso apoio e socorro. Vamos aprender alguma coisa para passar para eles. Às vezes até pode vir ocorrer um suicídio, porque a gente está tão alienado dos problemas deles, pensando somente nos nossos assuntos fúteis, que terminamos perdendo e tendo uma dor incrível por causa desse nosso desleixo espiritual. Então, para aqueles que não conhecem, agora é a hora do merchandise. Nós estamos propaganda. Pessoal, olha, tem um monte de livros ali. Eu não queria ver aqueles livros à venda. Eu queria que sumisse tudo. Vamos levar de presente para os